Vamos lá, minha gente, tudo bom? Vocês podem perceber que estava em promoção a Pet Shop, rolou banho, tosa. Depois da aula de Marx, eu não preciso mais daquela barba grande, né? E hoje a gente vai conversar, então, sobre o Martim Baró, né? A psicologia da libertação. E também temos também o tema da interseccionalidade, e que eu estava pensando aqui, já já eu explico também como é que vai funcionar essa parte da aula, tá bom? Então vamos lá. A gente tem aí as aulas de 21 a 24 agora, né? E com isso caminhamos, né, para metade do nosso curso, acho que com um conteúdo já bastante razoável, né? E o Martin Baró é sempre um autor que as pessoas têm gostado de estudar no nosso contexto aqui, tá bom? Pensando nas cenas do capítulo anterior, a gente teve aí uma aula sobre as perspectivas críticas, né, seguindo aquele manual de psicologia social crítica, e a primeira dessas perspectivas que a gente trabalhou foi materialismo histórico, né, lendo um pouquinho as teses sobre Feuerbach, conversando um pouco sobre a história do marxismo em geral e do marxismo na psicologia brasileira, e o construcionismo, que não deu muito tempo da gente conversar, né, a gente retoma a nossa próxima aula tirando dúvidas sobre o que tenha ficado aí, do que eu pude apresentar do construcionismo para vocês. E hoje a gente teria uma terceira perspectiva, segundo lá o manual, que é o da psicologia da libertação, né, que já é um pouco do resultado das discussões entre materialismo histórico e construcionismo na América Latina, né? Tem um texto bastante interessante, deixa eu aumentar aqui que eu vou mostrar o livro para vocês, de onde saiu o nosso texto de hoje, que é este livro aqui, né? Eu sou péssimo com isso, que fica tudo invertido. Assim, vocês veem ali uma arma saindo flores, né? A Psicologia Social para a América Latina, o resgate da psicologia da libertação, organizado pela Raquel Guzzo e pelo Fernando Lacerda. E são textos muito bons, tem dois textos do Martim Baró, né, que obviamente não estava presente no evento, porque ele foi assassinado em 1989, né, pela ditadura de El Salvador, financiada pelos Estados Unidos. Mas tem aqui muita gente falando sobre ele. O evento aconteceu em torno de 2005, 2006, depois eu confiro aqui direitinho, mas vejam como isso é interessante, porque a gente está praticamente 15 anos depois do evento, vivendo a resposta, né, de uma psicologia social brasileira em maior diálogo com a psicologia da libertação. E aquela coisa, o pessoal organiza o evento, não sabe muito bem onde vai parar, e nós estamos aqui, né, em Feira de Santana, no sertão da Bahia, discutindo Martim Baró, graças também aos efeitos desse evento, né? Bom, então, nesse contexto, tem aqui um texto também muito bom do Luis de la Corte Ibáñez, que é um espanhol que fez um estudo bastante aprofundado da obra do Baró, em que ele faz um pouco dessa análise, né? Depois da crise da psicologia social, a gente teria os dois caminhos, né, do pós-modernismo e de um neomarxismo. Ele tem uma dedicação nesse texto a aproximar o Baró do neomarxismo, ainda que ele tenha sido leitor de questões construcionistas, e aí ele apresenta algumas semelhanças e diferenças, né, que acho que são úteis para a gente que está discutindo esses temas, essas perspectivas. Primeiro ele fala justamente de um certo ideal libertário, né, emancipatório, que é comum às duas visões, né, uma revisão epistemológica bastante crítica do positivismo, que é comum às duas visões, mas uma diferença que gira em torno de um possível relativismo, né, no pós-modernismo, no construcionismo, e o que ele chama de uma paixão pela realidade, principalmente no Martim Baró, e a gente vai ver isso claramente, né, como o Baró está muito preocupado com a realidade da maior parte da população latino-americana para a construção de uma psicologia da libertação, né? Então isso acho que dá uma diferença. Ele faz algumas discussões epistemológicas, aproxima o Baró da escola de Frankfurt, do realismo filosófico, né? Que a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, mas para quem quiser, fica aí a indicação de leitura, tá bom? Então voltemos lá para o foco maior nos slides e a gente segue conversando sobre o Baró.
e sobre a psicologia da libertação, né? Então, basicamente, o nosso tema é a psicologia da libertação e interseccionalidade. Já já vou falar sobre o vínculo que eu gostaria de construir entre essas duas ideias. E a estrutura da aula é simples, né? A primeira parte, a primeira hora em torno disso, né? Discutir um pouquinho de psicologia da libertação e depois um pouco de interseccionalidade. Vamos lá. Primeiro, o campo, né? O contexto histórico em que surge a psicologia da libertação. Eu falo do Baró mais adiante, né? Mas há um questionamento muito forte ali pelos anos 50, 60, entre filósofos latino-americanos, né? Por um lado, a gente tem o peruano, se eu não me engano, Salazar Bondi, e o mexicano Leopoldo Zea. E eles têm visões opostas, mas eles partem de uma mesma pergunta, né? Se haveria um pensamento original da América Latina. Para o Bondi, de uma certa forma, a gente é colonizado a tal ponto, né, que a gente acaba se apropriando do pensamento europeu, né? A nossa filosofia é constituída em cima da filosofia europeia. Já o Leopoldo Sea, acho que é assim que fala o nome dele, Sea, vai ter a ideia de que ainda que a gente tenha essa herança europeia, né, dos espanhóis, dos portugueses e de outras tradições, como o contexto concreto é aquele que define a forma de pensar, a gente tem um contexto diferenciado e, portanto, um pensamento diferenciado, né? E essa discussão vai ter várias consequências, né, para o nosso contexto latino-americano. Lembrando que os anos 50 são os anos de um desenvolvimento industrial da América Latina, ao mesmo tempo de governos populistas, né? A gente tem os exemplos aqui no Brasil, né, do Getúlio Vargas, na Argentina do peronismo, né? E esse populismo que a gente tem, né, como muito influente no nosso país até hoje, independente das orientações esquerda, direita, né? Mas de qualquer forma a gente tem aí uma ideia também, lembro, né, daquela ideia do Juscelino Kubitschek lá nos anos 50 no Brasil, dos 50 anos em 5, né, um desenvolvimentismo ou uma interferência internacional no desenvolvimento tecnológico e industrial dos países do terceiro mundo, né? Mas ao mesmo tempo que tem esse desenvolvimento e esse populismo, a gente tem vários movimentos de resistência acontecendo em diversos países da América Latina e talvez o mais significativo de todos, que é a Revolução Cubana de 1959. Então, a América Latina entra nos anos 60 com com conflitos, né, muito acirrados e que, de certa forma, são muito próprios da América Latina num contexto de Guerra Fria, né? Para quem não viveu isso, né? Eu peguei um pouco disso ainda na minha infância. A gente tinha toda aquela história dos Estados Unidos e da União Soviética tentando manter o seu predomínio, né, sobre o mundo, e um ameaçando ao outro, não diretamente militarmente, mas na corrida espacial, né, nas Olimpíadas, nos esportes, na cultura, tudo que fosse possível, né? E com isso, como nós fomos mais influenciados pelos Estados Unidos, a gente teve a implementação da doutrina da segurança nacional, que vigora ainda hoje, né, e que tem muito a explicar sobre o nosso cotidiano, em que tiveram aí generais do mundo todo fazendo estudos e se reunindo e dando cursos no mundo todo, inclusive no Brasil, e constituindo a militarização das polícias, né? E com isso a ideia de uma guerra, e principalmente uma guerra a um inimigo direto, que é o próprio povo, enquanto potencial socialista, potencial comunista. Essa doutrina da segurança nacional vai dar base às ditaduras militares que se implantam nos nossos países latino-americanos nos anos 60. Né? Então, é nesse contexto que vão surgindo algumas novas formas de pensamento, como, por exemplo, né,
a Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, que num país em que o analfabetismo é muito grande ainda hoje, né? Acho que eu comentei talvez isso com vocês, que alguns estrangeiros acham muito estranho que existam analfabetos, né? E o Brasil a gente sabe que tem muitos analfabetos. Surge aí uma ideia de uma pedagogia que parte do próprio povo, né? E com uma preocupação muito grande em ensinar a ler as letras, as sílabas, as palavras e ler o mundo, né? Um mundo de desigualdades e de exploração. Essa é a proposta da pedagogia, não para o oprimido, mas do oprimido com o oprimido, elaborado pelo Paulo Freire, que a gente vai ver aí que é uma das influências fortes, né, para o Martim Baró e para a psicologia da libertação. Há também a sociologia da libertação, proposta pelo colombiano Orlando Fausto Borda, que propõe diretamente uma pesquisa-ação, uma metodologia diferenciada, um trabalho junto às comunidades, junto aos povos oprimidos e uma construção de uma agenda social junto com esses povos, né? Então, essa sociologia da libertação também é importante e vai influenciar a psicologia da libertação. Há uma influência direta, né, e a mais forte, talvez, da teologia da libertação, que tem a ver com um concílio realizado na América Latina, né, pela cúpula da igreja, e um cuidado muito grande, então, com os pobres, que são uma característica muito forte da América Latina, né, que vivem em condições muito ruins, e a igreja então começa a pensar o seu papel na transformação da situação concreta dessas pessoas. Isso independente de outras ideologias, quer dizer, independente não tem como, né, porque a gente viu que tudo se relaciona, mas surge a ideia de que a missão do cristão é justamente trabalhar com os pobres. A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe no texto do Baró, e essa teologia vai ganhando uma teorização, né, estudos teológicos mais aprofundados e uma prática muito aprofundada pelas comunidades eclesiais de base, né? Então a igreja começa a pensar a sua função e ela não se descentraliza das paróquias, né, como a gente está acostumado, falando de igreja católica, mas a teologia da libertação chega nas igrejas protestantes também, mas eu conheço pouco dessa parte. Mas as comunidades eclesiais de base eram grupos em que a gente tinha padres ou outras pessoas, né, missionários da igreja, que faziam reuniões nas comunidades, e a função começou a ser não apenas o conhecimento do evangelho, mas também tentar solucionar problemas práticos daquelas comunidades. O que acabou acontecendo é que essas comunidades eclesiais de base foram reunindo pessoas interessadas em transformar as condições de vida, né? E aí foi reunindo militantes, dali foram surgindo movimentos sociais importantes como o MST e outros por reforma agrária, né? A gente tem uma participação muito importante das mulheres, que fica um pouco apagada na história, mas há trabalhos acadêmicos hoje tentando mostrar a importância dessas reuniões, as reuniões das mulheres, né, que ficavam com as crianças e que a partir dali iam convencendo os seus maridos, iam convencendo as pessoas a participar de sindicatos, de mobilizações. Então, as SEBs, né, as comunidades eclesiais de base, são muito importantes. Aqui eu cito o Inácio Ellacuría, porque ele é um dos grandes teóricos da teologia da libertação em El Salvador e trabalhava diretamente com Martim Baró, né? Também há um movimento de uma filosofia da libertação, né? Um pensamento filosófico latino-americano e que luta por reconhecer e tentar se desvencilhar do colonialismo filosófico, né? E talvez o grande nome, ou um dos nomes mais expressivos da filosofia da libertação, seja um argentino, que é o Henrique Dussel, né? Falei do Paulo Freire, brasileiro, Fausto Borda, colombiano, Ellacuría, um espanhol, mas ficou muito tempo em El Salvador, né, salvadorenho, ali na América Central, o Dussel, argentino, e, por fim, juntando influências desses todos, né, a gente tem o Inácio Martim Baró, que vai propor uma psicologia da libertação, né, ou seja, um autor que tenta trazer essas influências todas
e mais outras, né, que são importantes na formação dele. Martim Baró é um grande erudito, imaginem, ele é nascido na Espanha também, na cidade de Valladolid, em 1942, muito cedo, acho que na década de 50, ele entra para a ordem jesuíta, e vocês sabem que, né, os jesuítas, os beneditinos, eu cheguei a trabalhar numa instituição beneditina, né, na Faculdade de São Bento da Bahia, que é uma das instituições mais antigas do Brasil. Eles estudam muito, né, assim, a vida deles é basicamente de estudo e de elaboração da pregação, né? Martim Baró escreve muita coisa e o arquivo Martim Baró é gigantesco. Para quem se interessar, eu posso passar o link da Universidade Centro-Americana, né, onde ele trabalhou a maior parte da vida dele. E o Baró então se forma em filosofia, em letras, né? E lá para o final dos anos 60, ele começa o curso de psicologia, se eu não me engano, em 1970 mesmo, vai até 1974, 75, e ele estuda em diversos lugares, né, na América Latina, até ficar efetivamente em El Salvador, e depois ele vai para fazer mestrado e doutorado em Chicago, nos Estados Unidos, né, em psicologia, tá bom? Então, as figurinhas carimbadas aí, Paulo Freire, né, nascido em 1921, morreu em 1997, o Orlando Falsborda, né, nascido em 1925, falecido em 2008, o Inácio Lacuria, nascido em 1930 e assassinado junto com Baró em 1989, né, na universidade, porque a Universidade Católica, né, ou a Universidade Centro-Americana se tornou uma das principais instituições de resistência à ditadura salvadorenha e com isso houve execução dos seus principais nomes, né? Esse é o Henrique Dussel, né, nascido em 1934 e ainda por aí. E o nosso simpático Inácio Martim Baró, né, aí, sorridente, nascido em 1942 e assassinado aos 47 anos, né, ainda bastante jovem, na Universidade Centro-Americana. Bom, então a gente vai conversar sobre um texto específico, né? Eu posso trazer outros elementos, mas eu acho que esse texto é bastante rico e é uma espécie de um manifesto, que é o Para uma Psicologia da Libertação, né, do próprio Baró. É um texto, se eu não me engano, de 1986, né? Já um Baró maduro, né? 85 ou 86, depois eu confiro direitinho aqui, quando eu dar uma pausa para fazer a segunda parte do vídeo. E ele divide esse texto em 3 partes. Primeiro, ele discute qual é a contribuição da psicologia para os povos latino-americanos. Depois, ele defende uma tese de escravidão da psicologia, né? E, por fim, ele faz a proposta de libertação, né? Então, para a gente poder conversar um pouco sobre isso, eu vou falar rapidamente, né, sobre o primeiro item, que é sobre essa contribuição, e daí, na segunda parte do vídeo, eu falo sobre a escravidão e a libertação, né? Mas acho que só da gente pegar essa visão geral do texto, né, dessas 3 partes, já vão ajudar a gente a organizar as ideias conforme o Baró faz aí. Então, a primeira questão que ele coloca para a gente é a da contribuição social. Opa, engoli um L ali. A contribuição social da psicologia na América Latina. E como vocês viram aí no texto, ele vai dizer que é muito, muito pobre essa contribuição, né? Tanto como ciência quanto como praxis, né, para a história dos povos latino-americanos. Ou seja, a psicologia não ajuda os povos latino-americanos a construírem a sua própria história. Ela, em geral, está do outro lado, né? A psicologia acaba favorecendo as ideologias dominantes dos povos dominantes da América Latina ou das nações dominantes que colonizam a América Latina, né? Para não dizer que ele não encontra algumas possibilidades, ele pega alguns destaques do que seria a psicologia latino-americana. E vejam que curioso, né? Ele destaca o Varela, o Henrique Pichon Rivière e o Paulo Freire.
sendo que o Paulo Freire, na verdade, nem é psicólogo, né? O Pichon Rivière é um médico, mas tudo bem, né? Produz algumas coisas ali dentro da psicologia. E o Varela é, na verdade, voltado para uma questão da psicologia cognitivo-comportamental, né? Produz em inglês, ele faz uma crítica direta a isso aí. Eu gostaria de destacar esses outros dois autores, tá? O Henrique Pichon Rivière, que eu acho que eu já falei dele para vocês, trabalhou com algumas ideias importantes de Freud, mas principalmente da Melanie Klein, do Mead e de Marx. Né? Então ele é uma espécie de Freud marxista latino-americano, né? Já uma derivação da psicanálise, né? Para a psicanálise kleiniana, e ele é um grande teórico de grupos. E não só isso, né? Além de pensar a questão dos grupos, o Pichon Rivière tem uma história interessante para o nosso contexto atual. Ele é um suíço que vai, criança, se eu não me engano, com 4 anos para a Argentina, e eles vão para uma região que tinha muitos indígenas, né, índios Guarani. E ele faz muita amizade, né, brincava, jogava bola e cresceu junto aos Guarani, e diz que essa cultura Guarani influenciou muito a forma dele pensar os grupos. Né? Então, a gente que pensa hoje a descolonização ou referenciais não tão eurocêntricos, poderíamos achar em Pichon Rivière, talvez, um caminho. Né? E o Paulo Freire, que é o grande representante aí do Brasil, que apesar de não ser psicólogo, né, na verdade ele era advogado. Os pedagogos também fazem essa autocrítica, né? Os principais nomes da pedagogia não são pedagogos. Bom, o Paulo Freire tem uma leitura importante. Esse é um trabalho que seria interessante para alguém fazer. Eu vivo sugerindo isso, ninguém fez ainda. Mas eu tenho cá minhas intuições, né? Se a gente pegar as influências psicológicas em Paulo Freire, ou qual seria essa psicologia inerente à ideia da pedagogia do oprimido, de uma pedagogia da autonomia, como Paulo Freire escreve mais adiante, e a gente vai ver que tem muita influência do Marcuse, do Erich Fromm, né? A gente pode tentar identificar aí alguns autores importantes, o Frantz Fanon, né? Se vocês ainda não ouviram falar do Fanon, vale a pena, né? Que é um autor negro, também da América Central, da Martinica, e que escreve dizendo que só se descobre negro quando ele vai estudar na França, ele vai fazer medicina na França. E ele se dedica, então, a falar sobre o racismo a partir de um ponto de vista mais psicológico também, e é muito interessante, é um autor bastante profundo, provocador. Né? Mas sim, a gente tem então essas contribuições e diz o Baró com uma certa vergonha, né, que talvez a literatura seja muito maior, isso aqui foi um sinal de maior, viu gente? Seja muito maior que a psicologia quando é para descrever a psique dos povos latino-americanos. Ele cita o Garcia Marques, o Vargas Llosa, né? Acho que são correspondentemente colombiano e Vargas Llosa, acho que é peruano. Oh meu Deus, me fugiu agora. Mas ele dá uma dica interessante, né? Acho que vale muito a pena a gente ler o Eduardo Galeano, né? A gente lê o próprio Jorge Amado, né? Guimarães Rosa, ou seja, a literatura talvez tenha mais a dizer para nós sobre os nossos povos do que a nossa psicologia, que fala sobre os povos europeus e estadunidenses. Né? E ele dá uma característica interessante, né, do povo latino de uma forma geral, e isso ilustra como a psicologia acaba trabalhando contra a própria liberdade desse povo, que são a personalização e a psicologização. E com isso, a psicologia acaba nos dando muitos elementos para a gente reproduzir essas lógicas dominantes no nosso cotidiano. Né? E citando o próprio Baró, né, diz ele aí: o psicologismo tem servido para fortalecer as estruturas opressivas, ao desviar a atenção delas para os fatores individuais e subjetivos. Essa frase do Baró é muito forte, ela praticamente traduz muitas das coisas que eu venho tentando mostrar para vocês desde o começo e que vão elucidando um pouco dessa opção, né, de uma psicologia social mais sociológica e não psicológica. Né? Então, desde o comecinho, passando pelo texto do Farr, né, entendendo um pouco
como é que a gente vai, por que dessa introdução à psicologia social crítica? Talvez por isso, né? Porque esse psicologismo, que é o que boa parte da psicologia acaba fazendo, em todos os lugares onde ela atua, né, vai fazendo com que a gente veja cada vez menos estruturas opressivas, porque a gente desvia a atenção para os fatores individuais e subjetivos. E a gente faz isso com as nossas teorias e intervenções, né? E eu acho bacana porque eu tenho falado isso, né, mas vocês veem que não fui eu que inventei. Lá nos anos 80, quando eu ainda nem pensava em psicologia, o Baró já estava falando isso e muita gente tem concordado com ele, né? Então, eu acho que finalizando... Não, ainda não finaliza essa parte, né? Ainda tem mais alguma coisa ali na frente. Ele traz uma frase que eu acho muito boa e que acho que com a discussão rica que a gente teve sobre as teses sobre Feuerbach, vocês vão reconhecer muito bem de onde vem essa frase. Ele não coloca a fonte, né? Mas ele considera o psicólogo e a psicóloga cientistas sociais, e ele diz aí, a preocupação do cientista social não deve centrar-se tanto em explicar o mundo, mas em transformá-lo. Pegaram a referência? 11ª tese sobre Feuerbach, né? Pronto, eu acho que é isso para este vídeo. Já já a gente começa o próximo.